Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Tema da palavra de hoje, da palavra de fé de hoje, se encontra um trecho muito conhecido da palavra de Deus, não só pelos crentes, né, não só por aqueles que são cristãos, mas por todo aquele que tem uma Bíblia em casa e muitas vezes quer ler os mandamentos de Deus ou aprendeu. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, eu lembro, com os mandamentos do Senhor, foi na escola cristã, né, católica que eu estudava, e ali eu tive que fazer na aula de ensino religioso os 10 mandamentos. Então a gente tem que colocar ali os 10 mandamentos e decorar aqueles 10 mandamentos, era uma das lições. E eu queria ler com os irmãos, né, lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 18. Nós temos falado sobre doutrinas cristãs nessa palavra de fé, né? E hoje nós vamos falar sobre os mandamentos do Senhor. E olha o que diz aí, ó, de 1 a 18. Êxodo capítulo 20, de 1 a 18. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras, né? O Senhor se revelou no Sinai a Moisés e ele deu a esse povo as palavras, né? Primeiro, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem ou qualquer coisa, no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os seus trabalhos habituais, mas o 7º dia é o dia do Senhor, o seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem os seus filhos, nem filhas, nem os seus servos, nem servas, seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra e tudo o que neles há em 6 dias, e no 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou, né, o dia do Senhor e fez esse dia um dia santo. Honre o seu pai e a sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos, nem as suas servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que lhe pertence. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu os clarões dos raios e da fumaça que subiam do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. E Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Ó Senhor maravilhoso, Pai, estamos diante da tua palavra, uma palavra tão forte, tão abençoada, e uma palavra que permanece por séculos, Senhor. Pedimos que de maneira especial o Senhor fale conosco através dos seus mandamentos, em nome de Jesus, amém. O que são mandamentos do Senhor? São 10 preceitos morais escritos por Deus em 2 tábuas de pedra, dados por ele a Moisés no Monte Sinai, chamado de Decálogo, né? São 10 conceitos e preceitos e regras morais para a nossa vida.
quais são esses 10 mandamentos? Nós lemos um texto que eles estão ali, todos eles juntos. Quais são os 10? Primeiro, no verso 3, não terá outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento é que nós não tenhamos outros deuses diante de Deus. E esses deuses, eles podem ser estátuas, eles podem ser algo que nós desejamos mais que Deus. Eu sempre falo que um ídolo é tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus na minha vida. Eu posso colocar até a mim mesmo, e o meu ídolo ser o meu eu. Eu posso colocar filhos, eu posso colocar esposa, eu posso colocar os pais, eu posso colocar também imagens, né? Estatuetas, né? Um título que eu recebi, o meu emprego, e isso pode ser um ídolo para mim. E ele fala, não tenhais outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, né, do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem embaixo da terra. Então, o segundo, primeiro é não ter deuses. O segundo, não ter ídolos. E não fazer estátuas. Não ter nenhum local de adoração. O único que deve receber a nossa adoração é Deus. Quando Jesus falou, né, do principal mandamento, adore somente a Deus. Somente a Deus. Quem deve receber a nossa adoração deve ser somente Deus. Terceira coisa, não tomarás o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Não jurar por Deus, não tomar o nome dele em vão, no sentido de eu dar a Deus algo que não lhe pertence. Falar que isso é obra de Deus e isso não é obra de Deus. Você tomar o nome de Deus em vão, né? Do mesmo modo que uma obra que não é de Deus, é do diabo, e eu falar que é de Deus. É tomar o nome de Deus em vão. Eu estou usando o nome de Deus para uma coisa que não é dele. Na realidade, nós devemos tomar o nome de Deus para cura. Devemos tomar o nome de Deus para profetizar. Devemos tomar o nome de Deus para abençoar pessoas. Para mais nada. Né? E para adorar a Ele. Não tome o nome de Deus em vão, não use o nome de Deus. Não jure por Deus uma coisa que você não vai cumprir. Não prometa para Deus uma coisa que você não vai fazer. Quarta coisa, lembrar do dia do Senhor para o santificar. Os judeus era o sábado, que o último dia deles da semana era o sábado. O nosso, né, nós colocamos como o primeiro dia da semana. Né, o crente, o cristão, nós colocamos porque é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, e nós colocamos como esse dia o dia do Senhor, o domingo. Então separe o dia do Senhor para Ele, para o santificar, né? Busque, faça de um dia o dia do Senhor. Eu não consegui no domingo, aconteceu um imprevisto, eu tive um problema na família, eu tive algum problema. Separe um outro dia da semana para você adorar a Deus. Fala que Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Por que nós não podemos fazer isso? Se eu tive uma dificuldade, não consegui estar na igreja, não consegui vir na igreja no domingo, separe um outro dia para estar na igreja. Não consegui participar do culto de manhã, temos culto online à noite. Prepare o ambiente da sua casa, desligue tudo, ligue a TV, né, e participe do culto. Separe um dia para o Senhor. Senhor que te criou, que te fez, que te abençoa, que te abre portas, que cuida de você, que provê na sua casa. Adore Ele um dia da semana. E separe esse dia e consagre a Ele. Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe o que nós chamamos disso? Mandamento com promessa, o único mandamento com promessa. Se nós honrarmos nossos pais, Deus vai prolongar o nosso dia sobre a terra.
Cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Honre eles. Uma das coisas que me fez chorar essa semana foi uma filha. E ela, no último momento da sua vida, ela mandando uma mensagem para o pai e para a mãe, agradecendo tudo que o pai e a mãe dela fez. Tudo. E falando, pai, mãe, eu estou morrendo. Nosso cachorrinho acabou de passar aqui boiando. E as águas estão inundando. Mas eu quero agradecer tudo que vocês fizeram por mim na vida. Quero agradecer, mãe, você é uma guerreira. Quero agradecer, pai. E ela mandou essa mensagem no celular. O vídeo fala que foi logo antes da enxurrada a levar. Honrando pai e mãe até no último momento da sua vida. No Rio Grande do Sul. Sabe? Honrar o pai e a mãe. O único mandamento com promessa. Não matarás. Fala que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que usa da espada vai tirar a sua vida. Não matarás. Ah, mas como Deus fala assim, ele fala do seu mandamento para não matar, mas depois o seu povo mesmo teve exércitos, pessoas praticam o uso do exército, né? Aqui é intenção de matar, sabe? Não é para proteger o seu país, ou para cuidar, ou para cumprir uma ordem. Quando você está debaixo de uma ordem, a palavra de Deus também fala, siga a ordem, sabe? E você tem que servir ao seu Senhor, servir ao seu trabalho. Mas aqui é a intenção. Quando você tem a intenção de ferir, a intenção de matar, mata a pessoa por maldade. Não precisamos ferir ninguém, matar ninguém. O próprio texto que eu falei até na semana passada, falando, né, sobre que nós não devemos fazer o mal a ninguém, nem se vingar das pessoas. A ira pertence ao Senhor. O Senhor vai cuidar daqueles que praticam o mal. 7, não adulterarás. Né? Ser fiel. A vida do cristão é ser fiel. Ser fiel. Ah, mas pastor, e se eu errei? Se você errou, peça perdão ao Senhor e não pratique mais, como Jesus um dia encontrou a mulher adúltera. Seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Não peques mais. Deus está de braços abertos para te perdoar. Mas não te dá liberdade de continuar praticando o pecado. A hora que nós pedimos perdão a Deus, é para esquecermos e não praticarmos mais. E olha que Jesus foi além disso, né? Ele fala assim, qualquer um que olhar para outra mulher e a desejar já está pecando. Então cuidado também com os seus olhos. Eles são lâmpadas do seu corpo. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você pensa. Outra coisa, não furtarás. Não roube nada do que é seu. Deus vai te abençoar com aquilo que Ele te deu. Deus vai fazer você prosperar com aquilo que Ele derrama na sua vida. Você não precisa roubar nada de ninguém, não furtar nada de ninguém, não pegue nada de ninguém. E ensine a criança, ensine seus filhos, ensine as pessoas. Sempre quando alguém, meus alunos, pegam alguma coisa não dele, de quem que é? Vai lá e devolve. Se não é de ninguém, vai lá e entrega na diretoria, entrega na coordenação. Meus filhos, se ele aparece com alguma coisa em casa que não é dele, eu peço, vai lá, devolve na portaria, devolve para a pessoa. Você sabe de quem é? Vai e devolve. Nós não precisamos de nada que não é nosso. E a palavra de Deus fala, não furte. Porque todo pecado, ele começa pequeno, mas ele vai tornando uma bola de neve. Você começar a pegar coisas pequenas, daqui a pouco você está pegando coisas grandes. Daqui a pouco você está numa prisão, meu amigo, minha amiga. Daqui a pouco está envolvido em corrupção.
cuide do seu testemunho, da sua vida, e cuide também da sua santidade. Não dará falso testemunho contra alguém. Não entre em cilada. Não entre em cilada dos outros, principalmente. Não vá falar mal de ninguém que você não conhece. Não vá também aceitar suborno para falar mal de alguém. Foi o que aconteceu com Judas, né? Aceitou moeda para falar mal de Jesus. Olha o seu fim. Não aceite. Nem que te paguem, nem que te promovam, nem que te falem algo. Não aceite ser testemunha contra outra pessoa. Né? Falso testemunho que eu falo, falso testemunho, não aceite. Se é uma testemunha de justiça, beleza. Mas de injustiça, de mentira, não aceite. A pessoa pode ser ruim, mas se você não viu, se você não sabe, se você não tem certeza, não aceite ser testemunha contra ela. E, 10º, não cobice a casa do outro, não cobiçarás nada de ninguém. São princípios, sabe? Os mandamentos são princípios para o relacionamento do homem com Deus. Os primeiros 4, não terá outros deuses, não terá imagem, não tomará o nome do Senhor, e guarde o sábado para adorar o Senhor, né? Guarde, como nós guardamos o domingo, o dia do Senhor. Guarde um dia da semana para ter comunhão com Deus. Ali, os 4 primeiros são de relacionamento com Deus. Os outros 6 são de relacionamento com o próximo. O que Deus está falando para nós? Quando nós nos relacionamos com Ele, temos um relacionamento bom com Ele, nós teremos um com o próximo. Mas o mais importante é ter com Ele, porque ao ter um relacionamento bom com Deus, nós conseguiremos ter um relacionamento bom com o outro. Primeiro, Deus. E ao ter um relacionamento bom com Deus, Deus transforma a nossa vida, para que nós tenhamos um relacionamento bom com o nosso próximo. Eu adoro a Deus verticalmente, para que horizontalmente eu possa derramar esse amor de Deus na vida daqueles com quem eu convivo. É importante entender isso. A nossa adoração vertical reflete na nossa comunhão horizontal. A nossa adoração vertical reflete nos nossos relacionamentos no horizonte. Então tenha uma comunhão com Deus. O cristão deve seguir esses mandamentos. O cristão deve viver. A nossa relação com Deus deve ser leal à nossa vida de santidade e à nossa vida cristã. Amém? Queria deixar essa mensagem para os irmãos, que é importante. Às vezes passa tempo, a gente aprendeu lá sobre o mandamento, lá no começo da nossa vida cristã, e às vezes esquece. Só porque eles estão no Antigo Testamento, eles precisam. Jesus resumiu ele. Ame ao teu Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu em 2 os 10 mandamentos, para que nós vivamos para glorificar a Deus, o nosso Senhor. Amém?